Governadores da Amazônia negociam com autoridades dos 3 poderes a liberação de R$1 bilhão para combate a incêndios. Nós pleiteamos, conversamos, pedimos celeridade para o ministro, uma vez que as questões fiscais aí são desafiadoras. Áreas de queimada serão alvo de ações no projeto Amazônia Protege, do Ministério Público Federal. Quem vai fornecer os dados é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Defesa do ex-presidente Lula pede no Supremo que decisão de anular condenação de Aldemir Bendini seja estendida a ele. Plenário virtual do STF nega pedido de absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017. Pedido de vista suspende julgamento do caso do Rio Centro no STJ. E a justiça em números. Pela primeira vez, o Judiciário Brasileiro registra a redução do número de processos. A prestação jurisdicional se aperfeiçoe e melhore, sem dúvida nenhuma, a eficiência, que é um princípio constitucional da celeridade para o término dos processos na Justiça. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, reuniu hoje com governadores, presidentes da Câmara e do Senado, representantes do Poder Executivo, a Procuradoria-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Eles discutiram a destinação de recursos do Fundo da Petrobras para a prevenção e combate a incêndios florestais na Amazônia. Os governadores dos estados que compõem a região amazônica pediram nesta quarta-feira, em uma reunião com o Judiciário e o Legislativo, a destinação de R$1 bilhão do Fundo da Petrobras para a Amazônia. A reunião foi conduzida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é relator da DPF 568, que trata sobre o dinheiro da Petrobras recuperado pela Operação Lava Jato. Num primeiro momento, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, protocolou petição sugerindo que 800 milhões dos 2,5 bilhões desse fundo fossem destinados ao combate aos incêndios da Amazônia de forma emergencial. Após a reunião, Valdez Góes, governador do Amapá, afirmou que do total de 1 bilhão, 400 milhões seriam destinados diretamente aos 9 estados da Amazônia Legal. 200 milhões iriam para o Ministério do Meio Ambiente e 400 milhões seriam para o governo federal aplicar em atividades da Amazônia. Nós pleiteamos, conversamos, pedimos celeridade para o ministro, uma vez que as questões fiscais aí são desafiadoras e as ações, sejam as emergenciais que precisam ser feitas na Amazônia e as permanentes, porque não adianta só apagar o fogo agora, o monitoramento, certo? A fiscalização, o controle e a punição de quem pratica atividades ilegais na Amazônia tem que ser permanente. O ministro ficou muito sensível e o valor que nós solicitamos para que seja distribuído para os estados da Amazônia Legal é o valor de 400 milhões de reais, que tem que ser agora determinado a forma de aplicação desses valores. Após a reunião com os governadores, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com o advogado-geral da União, André Mendonça, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o secretário especial adjunto do Ministério da Economia, Esteves Colnago. Ninguém se pronunciou após a segunda reunião. O Ministério Público Federal anunciou que vai usar imagens atualizadas de satélite na próxima etapa do programa Amazônia Protege. O objetivo é punir responsáveis pelos desmatamentos ilegais na região. Desde que foi criado, em 2017, o Grupo de Trabalho do Amazônia Protege já entrou com mais de 2.400 ações civis públicas contra pessoas e empresas acusadas de desmatamento ilegal. Os pedidos de indenizações chegam a 5 bilhões de reais, além da reparação ambiental de milhares de hectares degradados. A próxima etapa do Amazônia Protege deve acontecer ainda este ano. E com uma novidade, o Ministério Público Federal vai utilizar cópias digitalizadas das imagens de queimadas de 2019, mês a mês. Quem vai fornecer os dados é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com as informações em mãos, os procuradores da República, que fazem parte do Amazônia Protege, vão cruzar os dados com os registros públicos e tentar identificar os responsáveis pelos danos ambientais. Os advogados do ex-presidente Lula entraram hoje com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Corte estenda a decisão de anular condenação em primeira instância a ele.
Ontem, a segunda turma anulou a sentença do então juiz Sérgio Moro, que havia condenado o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, a 11 anos de prisão. Os ministros se entenderam que a condenação era nula, porque a defesa de Bendini não pôde apresentar as alegações finais depois dos delatores da Odebrecht que fizeram as acusações. E o Supremo Tribunal Federal negou um outro pedido dos advogados do ex-presidente Lula para que a ex-primeira-dama Marisa Letícia fosse absolvida sumariamente dos processos a que respondia quando estava viva. Os advogados recorreram ao Supremo depois que um pedido semelhante foi negado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O julgamento foi realizado no plenário virtual da Corte. Já de olho na corrida eleitoral do próximo ano, o TSE lança nesta sexta-feira o Programa de Enfrentamento à Desinformação com foco nas eleições de 2020. A repórter Daniela Ramalho traz para a gente todos os detalhes. Oi, Daniela. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O programa é mais uma iniciativa do TSE no combate à desinformação. Aliás, é um assunto bastante discutido pela Corte. O evento vai ser na sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde, e vai ser conduzido pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Representantes de iniciativas públicas e privadas vão assinar um termo de adesão, os que forem participar do evento, justamente para ajudar no combate a essa desinformação e, claro, a imagem e credibilidade da Justiça Eleitoral e das eleições. Na sexta-feira também vai ser lançado uma página no portal do TSE falando sobre desinformação. Lá vão ter informações sobre urna eletrônica, sobre informações falsas e também sobre todo o processo eleitoral. Quem quiser participar desse evento, basta chegar aqui na sede do TSE em Brasília um pouquinho antes do horário previsto para começar, que é 2h30. Só que se você ficou a fim de participar e não vai poder vir até aqui, também pode acompanhar pela internet, pelo canal do TSE no YouTube, youtube.com/TSE. O evento, o lançamento do programa, vai ser todo transmitido ao vivo. Érica, William. Obrigada, Daniela. E a seguir, pela primeira vez em 10 anos, número de processos na Justiça registra queda. Na prática, significa que a Justiça teve mais ações solucionadas do que processos novos que chegaram aos tribunais. A Justiça brasileira registrou uma redução no número de processos em 2018. O dado faz parte do relatório Justiça em Números, que todos os anos faz um mapeamento do Poder Judiciário. A 15ª edição foi apresentada nesta quarta-feira em Brasília pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. Pela primeira vez em 10 anos, há diminuição de processos no Brasil. Hoje são pouco mais de 78 milhões de ações pendentes. A queda foi de 1,2% em relação a 2017. Na prática, significa que a Justiça teve mais ações solucionadas do que processos novos que chegaram aos tribunais. A grande queda está nos processos trabalhistas, motivada principalmente pelas mudanças geradas pela reforma na legislação em 2017, além das conciliações. Também houve mudanças significativas no julgamento de processos e na implementação de ferramentas tecnológicas no judiciário. Em 2018, foram julgados mais de 32 milhões de processos, quase 1 milhão a mais do que em 2017. A informatização da Justiça também permitiu uma mudança na forma de andamento das ações. Hoje, 84% estão em plataformas eletrônicas. Quanto às despesas, é a primeira vez em 10 anos que houve queda nos gastos do Poder Judiciário. Ficaram em 94 bilhões de reais. 90% deste valor é de pagamento dos 450 mil servidores ativos, além de inativos e aposentados. O orçamento é 37% menor que em 2009. Estas e outras informações estão no relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, que traz dados sobre gastos, atuação, acervo processual e estrutura jurídica federal e estadual. O ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do CNJ, destacou o trabalho de juízes e servidores no alcance das metas. Os trabalhos realizados pelos tribunais, mas também o trabalho estabelecido através das metas de eficiência do Poder Judiciário tem levado a que a prestação jurisdicional se aperfeiçoe e melhore, sem dúvida nenhuma,
a eficiência, que é um princípio constitucional da celeridade para o término dos processos na Justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, elogiou as práticas adotadas pelo Poder Judiciário. O sistema de justiça tem trabalhado melhor, tem entregado decisões que têm contribuído para a paz social no país. O Ministério Público Federal deu prazo de 5 dias para que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, justifique oficialmente a exoneração da coordenadora-geral do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Caroline Dias dos Reis. No ofício encaminhado à ministra Damares, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão reforça que, por lei, o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem o direito exclusivo de eleger a coordenação. Caroline Dias dos Reis foi eleita pelos participantes do Conselho em 2018. Sendo assim, para o MPF, não é viável uma intervenção direta do governo. Criado em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos conta com 22 membros, entre eles um representante do Ministério Público Federal. A ministra Damares tem 5 dias para justificar a exoneração de Caroline Dias. Se não se manifestar, o MPF deve entrar com uma ação na Justiça. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso visitou a cadeia pública de Porto Alegre do Norte. Acompanhe na reportagem de Josiane Dalmagro. Depois de viajar 1.140 quilômetros com trechos de estrada de asfalto e até mesmo terra, a equipe do Poder Judiciário de Mato Grosso chegou ao 8º destino do projeto que está vistoriando as penitenciárias e cadeias do estado. A unidade ainda não tem nenhum projeto de trabalho para os 52 reeducandos, mas recentemente construiu um espaço para abrigar cursos e assim investir e preparar os internos para saírem da cadeia com uma profissão. O trabalho do reeducando vai trazer um benefício para os municípios, vai trazer um benefício para os reeducandos no sentido de ter uma forma de remissão de pena. Após uma reunião no Fórum da cidade, empresários se mostraram interessados em contratar os reeducandos. E o senhor Fábio Ribeiro já iniciou as tratativas para instalar uma pequena empresa de costura dentro da unidade. O prefeito vai entrar a contrapartida comprando os produtos prontos já e aí a gente vai estar pronto para começar a começar esse projeto. Saindo daqui, ele estando trabalhando, ele vai ter um incentivo maior. A partir do momento que ele esteja trabalhando, ele tem um incentivo de sair, ele tem uma profissão, fica mais fácil dele ter uma oportunidade lá fora. Além disso, o Consórcio de Desenvolvimento do Norte Araguaia, entre 7 prefeituras da região, também deverá construir uma fábrica de artefatos de cimento, utilizando a mão de obra dos reeducandos. O que depender da prefeitura, do executivo, eu também tenho certeza que o legislativo apoia. Então fica bem mais fácil, né, para a gente dar sequência nisso aí. Então esse trabalho em conjunto com Defensoria Pública, com a OAB, com o Ministério Público, traz aí um alento à sociedade e traz também uma forma de devolver à sociedade pessoas melhores do que elas entraram no sistema. O Estado de São Paulo e a Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos foram condenados ao pagamento de indenização a um empregado que desenvolveu problemas na coluna por causa de trabalho braçal exaustivo. A decisão é da 3ª turma do TST. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia considerado excessivo o valor da indenização fixado em R$20 mil pelo juízo de 1º grau. O TRT reduziu o valor para R$5 mil por entender que o empregado havia voltado a trabalhar nas mesmas condições anteriores, sem efeitos duradouros. O empregado foi admitido em concurso público. Segundo a reclamação trabalhista, as atividades dele incluíam escavações do solo para calçamento e assentamento de pedras. O laudo médico apontou que o empregado desenvolveu um tipo de artrose e outros problemas na coluna decorrentes das atividades braçais que ele fazia abaixado por horas consecutivas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi julgado pela 3ª turma. O relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, entendeu que o valor da indenização fixada pelo TRT não condiz com a displicência da empresa em garantir um ambiente de trabalho saudável. O relator ressaltou que o valor de R$20 mil determinado pela sentença de 1º grau era mais condizente com a capacidade econômica da empresa. A decisão foi unânime. Na Paraíba, a Semana da Justiça pela Paz em Casa encerra a 14ª edição com ações de apoio às vítimas de violência doméstica.
O Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, realizou a 14ª Semana da Justiça pela Paz em Casa do CNJ. Com a adesão de 44 unidades judiciárias, foram agendadas 751 audiências em todo o estado. Em João Pessoa, no Fórum Regional de Mangabeira, 120 audiências foram agendadas. As mulheres que muitas vezes chegam se perguntando o que estou fazendo aqui, estou com esse papel na mão, não sei o que significa. E elas estão sendo acolhidas, orientadas de forma amparada, humanizada. Um grupo de 24 advogadas e estudantes da Universidade Federal da Paraíba também participaram de forma voluntária das audiências. Não é só uma questão privada ali no contexto do processo das partes que estão envolvidas, mas é um dever de toda a sociedade lutar contra essa problemática. As forças e as entidades, elas precisam estar unidas nesse propósito convergente, que é de proteger, de apoiar, de orientar a mulher vítima de violência. O nosso trabalho consiste em unir as mulheres para que juntas possamos combater toda forma de violência, de preconceito e de discriminação contra as mulheres. Para todos os envolvidos na 14ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, realizada na capital paraibana, esta edição reuniu resultados bastante positivos. Se nós fizermos esse trabalho de forma articulada, juntando todas as forças, nós obteremos um resultado muito melhor. E a seguir, hoje é o Dia Nacional do Voluntariado. A nossa casa funciona com voluntariado de toda forma, desde o cuidado das crianças ao funcionamento no geral. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça começou a julgar nesta quarta-feira se os crimes cometidos por integrantes do Exército Brasileiro no atentado à bomba do Rio Centro são ou não cabíveis de prescrição. O ataque foi em 1981, no fim da ditadura militar. As investigações apontaram que o atentado foi planejado por integrantes do Exército Brasileiro contrários à reabertura política. O caso chegou a ser arquivado pelo Superior Tribunal Militar em 2000, após prescrever, mas voltou a ser analisado pela Justiça depois que o MPF propôs ação penal contra os 6 agentes do Estado envolvidos no atentado, sob a alegação de crime contra a humanidade. O recurso chegou ao STJ depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região considerou que os atos foram praticados na clandestinidade, sem influência do Estado, e afastou o caráter de imprescritibilidade. O relator do recurso, o ministro Rogério Schietti Cruz, aceitou a solicitação do Ministério Público para restabelecer o prosseguimento da ação penal por crimes contra a humanidade. A sessão foi encerrada após o pedido de vista do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O Brasil celebra hoje o Dia Nacional do Voluntariado. Em 2018, mais de 7 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de trabalho voluntário. Você sabia que existem regras previstas em lei para exercer atividade? Cidade estrutural. 45 mil pessoas moram aqui. A distância até o centro de Brasília é pequena, 16 quilômetros. O bairro nasceu a partir do aterro sanitário do Distrito Federal, que ficou conhecido como lixão da estrutural. A realidade é uma das mais tristes do DF. O índice de desenvolvimento humano é baixo e são precárias as condições de saneamento básico, educação, saúde, infraestrutura e renda. Mas, em meio aos obstáculos, tem muita gente procurando fazer o bem. E depois de andar um pouco pela cidade da Estrutural, chegamos aqui à sede da creche Alecrim. Ela funciona lá dentro daquela casa e atualmente atende 70 crianças carentes, todas aqui da cidade. E olha só, o serviço feito pela instituição é todo por voluntárias. Meu marido trabalhava e eu ficava dentro de casa, então eu ficava entediada ficando dentro de casa. Aí eu fiquei sabendo da creche Alecrim, eu coloquei meus filhos, a Maria conseguiu vaga aqui para meus filhos. Aí no outro dia seguinte eu perguntei a ela se eu podia trabalhar aqui. Ela disse que sim, que aqui é uma creche de voluntários. Ela me explicou tudo os procedimentos. Aí eu vim trabalhar aqui e estou aqui até hoje. Tudo começou com a Maria. Ela trabalhava como catadora no lixão da cidade.
precisou deixar a função depois que a filha nasceu com uma cardiopatia. A partir daí, a casa dela começou a receber os filhos das colegas catadoras. De lá para cá, ela teve que ampliar o espaço. Agora, o que nunca mudou foi o servir e receber amor em troca. A nossa casa funciona com voluntariado de toda forma, desde o cuidado das crianças ao funcionamento no geral, no suporte de trazer alimentação, tudo. Nosso trabalho é 100% voluntário. A Alecrim sobrevive de doações e da entrega das voluntárias. Tânia trabalha aqui há 7 anos e é a primeira a chegar antes das 7 da manhã e a última a sair. E sabe por que ela permanece na creche? Histórias de vida de gente que nem passou dos 3 anos de idade. Para mim é um enorme prazer ser voluntário. Eu sou apaixonada por esse trabalho. Muda tudo. Eu sou uma pessoa melhor, eu era muito dura. Então hoje eu sou uma pessoa melhor, sou mais amorosa. A creche conta com 8 voluntárias fixas. Para fazer parte da instituição, elas assinam termos de voluntariado. E é importante que seja assim. Desde 1998, uma lei federal define o que é serviço voluntário e fala como a atividade deve ser exercida. Ela conceitua que seria uma prestação de um serviço de uma pessoa física, não remunerado esse serviço, prestado a uma entidade ou uma instituição privada, com o objetivo seja educacional, recreativo ou até de assistência a alguma pessoa. Você assinou um termo com a instituição, você tem que cumprir. Aquela carga horária que você falou que você poderia estar lá, tem uma pessoa te esperando, tem pessoas que estão ali que necessitam desse seu trabalho voluntário. E se você é de Brasília e quer ajudar a creche Alecrim, é só ligar para o telefone 3465-6005. Tomou posse hoje no Tribunal Superior do Trabalho o ministro Evandro Pereira Valadão Lopes. Nós vamos ao vivo falar com o repórter Anderson Conrado, que é quem tem as informações. Boa noite, Anderson. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. A sessão de ratificação de posse do novo ministro ocorreu aqui no plenário do Tribunal Superior do Trabalho, hoje às 5 horas da tarde. A posse administrativa do novo ministro do TST ocorreu em julho deste ano. Ele ocupou a vaga decorrente da aposentadoria da ministra Maria de Assis Calcin e compõe a seção 2 de dissídios individuais e também a 7ª turma do TST. Evandro Pereira Valadão Lopes nasceu no Rio de Janeiro, se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em 2003 foi promovido a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro e a vaga ocupada por ele aqui no Tribunal Regional, aqui no Tribunal Superior do Trabalho é reservada a magistrados de carreira da Justiça do Trabalho. Ele também foi desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, e o novo ministro falaram sobre a importância desse momento. Vamos ver. A vinda dele para cá foi muito festejada. Todos festejamos muito quando ele foi indicado pelo presidente da República, porque há certeza de que nós temos um bom colega que se integra e vem somar no Tribunal Superior do Trabalho. Eu venho com esse objetivo, com esse compromisso, com essa missão de ser mais um ministro do TST a colaborar para o engrandecimento não só da Justiça do Trabalho, como a reafirmação do direito do trabalho como um mecanismo de inibir as desigualdades sociais. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça para com a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a você, Érica, e boa noite a todos. A gente começa o giro com uma notícia do Rio de Janeiro. A 4ª Vara Criminal Federal suspendeu a prisão provisória do diretor da Escola de Samba Mocidade Independente, Flávio da Silva Santos. Ele foi condenado pelo crime de exportação e importação ilegal de mercadorias, sem o pagamento de impostos e por associação criminosa. A pena: 4 anos e 3 meses de reclusão e 22 dias em regime semiaberto. O juiz Gabriel Knapp suspendeu a prisão de Flávio e de mais 4 pessoas até que o Ministério Público Federal se manifeste sobre um requerimento das defesas que alegaram prescrição da pena.
Bem, e a 7ª Vara Federal Criminal condenou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a mais 18 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Agora, a pena de Cabral soma quase 234 anos. Outras 6 pessoas também foram condenadas, entre elas 2 operadores financeiros e a governanta da Casa de Cabral. Segundo as investigações, o grupo movimentou pelo menos 10 milhões de reais em lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin, do STF, determinou o arquivamento de inquérito contra o senador Jacques Wagner por falta de provas. O ex-senador era investigado por crime contra a administração pública, junto com outros réus, como os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Segundo o ministro Edson Fachin, o encerramento do inquérito não impede a reabertura das investigações se surgirem novas provas. E o Giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube e dá para ver a qualquer hora. Basta você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Acompanhe agora o programa Direito Sem Fronteiras. Uma boa noite e até amanhã.